À esquerda, foto da fachada principal em azul do Palácio da Justiça, desembargador Robério Nunes dos Anjos, com rampa de acesso e jardim. No rodapé, sobre um retângulo azul em branco, logo do TJRR. Ao lado, sobre um retângulo amarelo, em preto, 16 de outubro de 2024. Abaixo, sobre retângulo cinza em branco, inspeção ordinária, CNJ, TJRR. À direita, sobre fundo azul, em branco, sessão ao vivo, inspeção ordinária do Conselho Nacional de Justiça. Sessão de encerramento. No rodapé, logo do TJRR e do CNJ.
Em uma sala, 6 magistrados e 2 magistradas sentadas diante de uma bancada semicircular de madeira com um brasão centralizado. À frente de cada, um computador. Eles conversam. Outras pessoas circulam pela sala. Ao fundo, na parede, 2 monitores exibem a sessão, entre eles um crucifixo. Enquadrada da cintura para cima e diante de um púlpito, a cerimonialista fala ao microfone. É uma mulher branca e magra. Tem cabelos escuros, lisos e abaixo dos ombros. Sobrancelhas arqueadas, olhos castanhos, nariz e boca medianos. Usa maquiagem suave, brincos, roupa preta, relógio no pulso esquerdo e anéis. Os magistrados à bancada semicircular de madeira. No púlpito de acrílico transparente, a cerimonialista continua falando. No rodapé, sobre um retângulo azul em branco, logo do TJRR. Ao lado, sobre retângulo amarelo em preto, 16 de outubro de 2024. Abaixo, sobre retângulo cinza em branco, Inspeção Ordinária CNJ-TJRR. A presença do juiz Dr. Marcelo Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados de registrar ainda os magistrados auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargadora Simone Fernandes, doutora Alcione Escobar, doutora Roberta Ferri, doutor Albino Coimbra Neto, doutor Dimitri Vanderlei, doutor Eduardo Ribeiro, doutor Érico Pimenza, doutor Fernando Cunha e doutor Reginaldo Pereira. Servidoras e servidores em auxílio aos trabalhos da inspeção, Fabiano Pesolini, assessor coordenador, Alexandre Gomes. A cerimonialista segue falando ao microfone. Clóvis Nunes, Daniel Escobar, Daniel Martins, Edinaldo Monoy, Mônica Vogel, Orman Ribeiro, Rejane Costa, Ricardo Gomes, Valdemiro Miranda, além dos demais servidores e servidoras da gestão do Tribunal de Justiça de Roraima. E a participação das senhoras e senhores que nos assistem e acompanham a transmissão desta solenidade pelo canal no YouTube. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, o desembargador Jesus Nascimento. Close no desembargador Jesus. Muito boa tarde a todos. Foi a sessão de encerramento desta sessão. Se o ministro corregedor, Mauro Campos, participou no live, do CNJ, vários aqui presentes, juízes, autoridades. Seria um encerramento, né, da inspeção. Eu falei na abertura, o CJ Roraima prima pela transparência, né, o máximo de transparência possível. Inspeção, eu tive contato, os magistrados servidores tive contato no sentido de leveza, fidalguia, né, um contato, né. Espero que tenham realizado um bom trabalho, um ótimo trabalho, né, que direciona o TJ Roraima, né. Como eu falei na abertura, há 4 anos nós vemos vendo o selo diamante,
né, no 2022, na gestão do Cristóvão do Sul, que antecedeu, conseguiu excelência. Então, isso demonstra que o CNJ tem seguido, né, o norte dado, o TJ tem seguido o norte dado pelo CNJ, né, tem seguido, né, para nos aproximarmos o máximo possível da população, né, com transparência, ações públicas, serviços públicos. E a gente aguarda o relatório, né, para saber que rumos a gente tem que manter, possíveis mudanças, possíveis correções. Né? Isso foi uma inspeção leve, né, com fidalguia, com leveza, né, especialmente contar. Espero que nós analisemos o trabalho, tenhamos gostado da nossa cidade, da nossa cidade de Boa Vista, cidade de campo, com as zonas largas, praças, alagaments públicos, quente, mas também com calor humano. Os pessoas que têm um trabalho árduo, né? Eu considero aproveitar um pouco da nossa capital, né? A terra de Macunaíma, né? Então, para lembrar nós chamar Macunaíma, porque chega de Macunaíma, a terra de Macunaíma, um pouquinho do Brasil também. No estado mais ao norte do país, um pouquinho, né? Uma das 27 unidades da federação. Analisando, né? Isso. Espero realmente, né, que o resultado do nosso trabalho e se resolve para esse TJ. Tá? Aberto, os magistrados à bancada. Voz em off. Para o seu pronunciamento, tem a palavra o ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor-Geral de Justiça. Guardando ele entrar. Abre a câmera. Alguns magistrados conversam entre si. Voz em off. Estamos ao vivo pelo YouTube, em instantes. Teremos a imagem e o áudio para o pronunciamento do excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor-Geral de Justiça. Aqui está em contato. Está online, mas não abre. Dependemos dele. Entrou agora. Sobre tela azul na projeção, o ministro Mauro. Com a palavra, o Corregedor Nacional de Justiça. Consegue me ouvir bem? Sim, O ministro há uma mesa em um gabinete. Um homem o auxilia com a parte técnica. Consegue me ouvir bem? sim. Perfeitamente. A gente está ouvindo ele. Conseguimos ouvi-lo. Ministro, O homem pode sai do prosseguir. enquadramento. Está me ouvindo bem? Sim. Uma boa noite, então é boa tarde ainda, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação muito especial ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Gerson Nascimento. Saúde, Sua Excelência, também desembargador Lucas Camanho, que representa nessa expressão aí. Saúde, Sua Excelência, Sua Desembargadora Carla Reis, também me auxilia. Saúde, a desembargadora Elaine Guediante, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Sou vice-presidente do Tribunal, meu amigo de infância, Ricardo Oliveira, prazer em encontrar, Ricardo, ainda que
forma virtual, saudade dos nossos pais. O ministro segue falando. Aí, e inicio tributando o meu preto de gratidão a todos e todas, magistrados e magistradas de Roraima, pela forma liana com que nos receberam e nos apoiaram aí em mais uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça e de sua Corregedoria Geral da Nacional de Justiça, aqui, eventualmente, sob minha gestão. A equipe do CNJ, que desenvolveu os trabalhos aí, me antecipou a alguns pontos aqui que eu preciso realçar, e que, independentemente do que vai ser produzido no relatório da inspeção, é importante colocar, primeiro, o projeto Acolhida, um banho de humildade, de humanidade aos migrantes venezuelanos, entrada no Brasil de forma organizada, com vacinação em massa, e o mais importante, fornecimento de 3 refeições diárias. Exército Brasileiro ajuda na logística, mas o programa é honrado pelas agências da ONU e principalmente pelo governo federal, um tento que marca também o judiciário roraimense e o Estado brasileiro aí em Roraima. Quanto ao setor de precatórios do Tribunal de Roraima, é registrado pela equipe antecipadamente que não é um setor problemático, pois a dívida do Estado roraimense está controlável, com previsão de quitação dentro do prazo constitucional. Também foi analisada a portaria de delegação de competências do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima ao seu juiz auxiliar, e a mesma dentro dos limites da Resolução 303 de 2019. Também, quanto às 2 varas da Fazenda que estão com seus magistrados afastados, parecem ter volvido, então, a normalidade nesse texto da jurisdição, diante do que se apura tenha ocorrido nas varas da Fazenda. Quanto à vara de organização criminosa, há uma nota elogiosa aqui pela estruturação e funcionamento, e até uma sugestão nossa para que o tribunal analise a possibilidade de provocar o legislador de Roraima para ampliar a competência a todo o Estado, para que todas as comarcas possam estar submetidas, no que pertine a organizações criminosas, ao juízo dessa unidade judiciária daí, especializada diante do que constatou a equipe, um trabalho exitoso e bem estruturado. Quanto aos gabinetes de 2º grau de jurisdição, é dizer, os seus desembargadores e desembargadoras mostram-se operosos, sem excesso de prazo, digno de nota. Quanto à área do extrajudicial, há serventias vagas e o provimento delas em 2025 deve ser uma fonte constante de preocupação por parte da Corregedoria. E quanto ao cartório de registro, houve elogios por parte da equipe do CNJ em relação a esse cartório. Quanto à vara da infância e da juventude, trabalham realmente com esmero, segundo a equipe constatou, na condução dos processos, notadamente em se tratando de povos indígenas. O destaque negativo, nesse caso, diz respeito à transformação de agentes de fiscalização em oficiais de justiça,
o que tem dificultado sobremaneira a fiscalização e o controle sobre crianças e adolescentes em bares, motéis, casas de show, etc. É uma nota que precisa ser observada com maior rigor técnico pelo Tribunal de Justiça. Já a vara de família, bom funcionamento, mas necessita aumentar a equipe multidisciplinar para garantir efetividade na conclusão dos processos. Uma nota também importante aqui, desembargador Gessos, e senhoras desembargadores e desembargadores, é uma correção nessa rotina administrativa de divulgação muito antecipada do calendário dos plantões do Tribunal de Justiça. É necessário que a lista, portanto, de desembargadores e desembargadoras plantonistas não seja publicada com muita antecedência, como ocorre hoje, já que a resolução do CNJ diz que tem que ser com 5 dias de antecedência. Isso é uma medida que diz respeito à governança do judiciário, é o mínimo que se pode tentar fazer para evitar o foro shopping tão corriqueiro quando se abre a possibilidade de pré-ordenadamente haver as impetrações de habeas corpus, enfim, outras medidas cautelares nos plantões, a escolher este ou aquele desembargador que vai ficar no plantão. O STJ resolveu isso há muito tempo. Quando eu cheguei ao STJ há cerca de 17 anos, nós tínhamos um regime de plantão, que também era publicado, mas hoje não temos mais isso. Todos os ministros estão em plantão permanentemente, e isso evita aquela situação corriqueira que ocorre nos tribunais estaduais, federais e federais, de que a medida, a cautelatória primária emitida, exarada em plantão, seja depois cassada e não confirmada pelo tribunal ou pelo órgão julgador, já que o relator nem sempre é o mesmo do plantão. Isso no STJ não existe há muitos anos, já que, repito, todos nós estamos em plantão permanente. Eu quero deixar aqui, apresentar aqui as minhas escusas por não estar aí presentemente, não ter estado em Boa Vista e nas comarcas próximas, e também devo registrar que Dr. Lisandro me atualizou com dados de visitas feitas pelas equipes em comarcas próximas aí de Boa Vista e que foram muito satisfatórias também. Por fim, senhoras desembargadoras e desembargadores, eminente presidente Jesus, eu tenho dito que a minha postura como gestor da Corregedoria nesses próximos 2 anos será de absoluta consideração e respeito à autonomia dos tribunais. E o que eu peço é a reciprocidade dos tribunais em relação aos atos da Corregedoria do CNJ. Hoje mesmo tive de entrar em contato com o presidente de um grande tribunal também, um tribunal bem maior que o de Roraima, para indagar-lhe do porquê do descumprimento de uma decisão exarada por mim, e um simples telefonema bastou para que fosse dar as explicações primárias, não que as explicações satisfizessem o Corregedor Nacional. Mas o fato é que o cumprimento se deu de imediato à decisão que eu tomei em relação àquele tribunal, e que estava havendo um ruído entre a assessoria do presidente do tribunal e o gabinete da presidência daquele tribunal. Mas então, eu quero reafirmar aqui ao sistema de justiça do Estado de Roraima. Eu não sei se está presente aí, me corrijam se falhei, o representante da Augusta Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima está presente, não? Não? Não, senhor. Não. Não está. Não está, não é? Não, então, mas enfim, está o eminente procurador de justiça, Fábio Bastos Estica, dizer que o trabalho
da Corregedoria só tem sentido e só terá sentido se nós conseguirmos reafirmar os propósitos que levaram o legislador constitucional derivado a editar a criação dos Conselhos Nacionais. É óbvio que há um momento indeclinável de atitude do Corregedor Nacional e do Conselho, de quando em vez, com atitudes que tenham a convicção absoluta, não são prazerosas para mim e para meus auxiliares, mas que elas são necessárias, serão sempre necessárias. Agora, não sem antes ter por fixada a meta de que nós estamos primeiro a ouvir os reclamos e a tentar prover de meios o juiz, o desembargador, a juíza, a desembargadora, para que possa desenvolver seu trabalho. Antes de qualquer cobrança que nós exerçamos em relação a um juiz ou um desembargador, tenham certeza de que nós já efetuamos um levantamento antecedente a essa cobrança, para só, ao fim e ao cabo, fazer essa cobrança. Isso fez com que eu determinasse, por exemplo, ao setor disciplinar aqui, que cuida dos processos, das representações por excesso de prazo, por exemplo, em que não mais o magistrado demandado fosse inicialmente ouvido ou instado a responder do porquê não julgou este ou aquele feito. Não. Nós temos o dever, com a equipe nossa diminuta, ainda diminuta, e herculeamente unida aqui, trabalhando, levantar que acervo esse magistrado tem, quantos servidores ele tem na vara, qual é a capacidade de demanda dessa unidade judiciária, para somente depois, fazer uma avaliação de que, efetivamente, aquele processo já deve ter sido julgado. E na maioria das vezes, salvo quando nós verificarmos que há um processo de recalcitrância do magistrado em não trabalhar, em não produzir decisões de mérito, aí sim se instaurará um procedimento qualquer aqui. Até lá, o mais consentâneo é que algum juiz auxiliar ou eu mesmo, entre em contato diretamente com o desembargador, com o ministro, com o juiz, pedindo a ele que coloque em pauta e julgue ou decida monocraticamente o feito que está sendo reclamado, mas jamais a Corregedoria será objeto de fura-fila processual. Todos os senhores que são magistrados aí sabem que o processo mais importante do cidadão é o dele. Aquele único processo dele é o mais importante da vida dele. Então, ele vai querer que aquilo seja julgado ontem. E aí, como a praxis de que, cumpridos os 100 dias, houve atraso, o 101º dia ele vem ao CNJ e me cobra uma atitude contra o magistrado para que bote o processo dele em pauta, furando a fila, sem nenhum tipo de preferência, sem uma qualificação para isso, de preferência. E isso não. O CNJ não fará. É um pequeno exemplo que nós adotamos aqui na área disciplinar, na Corregedoria Nacional, na nossa gestão. De outra banda, também, repito, o desembargador Jesus ouviu isso de mim, os senhores desembargadores roraimenses, uma reunião que tivemos a portas fechadas lá em Belém do Pará, recentemente, em que eu falava que, antes de qualquer ordenação de despesa por atos, resoluções, enfim, daqui do Conselho Nacional, o CONSEPRE e os presidentes de tribunais, portanto, seriam ouvidos para que não fossem compelidos a ordenar despesas ilegais. Sendo assim, eu encerro aqui pedindo perdão a todos por, repito, não poder estar aí presencialmente, mas me comprometo a retornar a Roraima o mais brevemente possível para saldar essa dívida institucional com o Tribunal de Justiça dos Roraimenses. Agradeço e enalteço aqui nas pessoas
dos eminentes magistrados Camanho, Carla Reis e Lisandro Garcia Gomes, e de todos os juízes auxiliares, embargadores auxiliares que estiveram na equipe, servidores e servidoras do CNJ e da Corte Nacional que estiveram na equipe de inspeção aí, desejando a todos uma boa noite, um bom trabalho, um bom final de dia para todos aí. Muito obrigado. Sobre o fundo azul, à esquerda, o ministro e à direita, os magistrados. Todos aplaudem. Voz em off. Agradecemos. Obrigado, ministro. Boa noite. Magistrados à bancada. Agradecemos, por fim, os pronunciamentos realizados e com a devida autorização. A cerimonialista. Declaramos encerrada esta cerimônia, desejando um excelente retorno à comitiva do CNJ aos seus lares e uma excelente noite a todos os presentes. Os magistrados. O Tribunal de Justiça de Roraima agradece a presença de todos, encerrando essa transmissão ao vivo. Muito obrigado. A cartela inicial.